vai você? Seja bem-vindo a mais uma aula do Intelexcel. Na aula de hoje nós vamos falar sobre previsão no Excel, que é representado por esse gráfico que já tem pronto aqui, que a gente vai fazer juntos depois, que pega uma série histórica de dados, aqui a gente está tratando de dados de faturamento de uma empresa X, e ele projeta os dados de faturamento conforme o período que você quer projetar. Por exemplo, os dados terminam em julho de 2017, então aqui os dados terminaram em julho de 2017, representado pela linha azul, e a partir da linha laranja, até dezembro de 2017, foi feita uma previsão de acordo com o algoritmo exponencial do Excel feito pela função planilha de previsão, que fica dentro da aba de dados. Antes da gente começar, vamos entender primeiro o que são técnicas de previsão. Fique tranquilo, eu não vou aprofundar sobre isso daqui porque a aula não é sobre estatística, é sobre como realizar a técnica no Excel, usando o atalho que ele nos dá, sem precisar perder muito tempo e sem precisar ser um expert. Só que a gente precisa entender o mínimo disso daí para a gente poder explicar para quem a gente está fazendo essa planilha, ou se é para você mesmo, você tem que entender como é que esse método é feito para avaliar se ele é válido ou não para o negócio ou para o objetivo que você está fazendo. Então vamos lá. A previsão ela pode ser feita de duas formas: de uma maneira qualitativa ou quantitativa. Na qualitativa, você pega a opinião de experts, hipóteses mercadológicas, pesquisas de mercado, avaliações e plebiscito. E assim, essas informações aqui são aplicadas dentro dos dados de várias formas, que não é a que a gente vai tratar aqui hoje, para que chegue em um dado de previsão mais apropriado e mais adequado com a situação do mercado naquele momento. Já o quantitativo, ele ignora isso daqui, mas nada impede que você junte tanto quantitativo quanto qualitativo. Por exemplo, colocando várias hipóteses mercadológicas em forma de potencial mesmo, adicionando aos dados quantitativos. A previsão quantitativa pode ser feita de duas formas, com dados cruzados, aí a gente usa regressão múltipla, probabilidades estatísticas e modelos econométricos. Especificamente, na planilha de previsão aqui do Excel, a gente vai usar uma probabilidade estatística tripla, que usa séries temporais, que depois eu vou explicar. No painel misturado, nós temos o método ARIMA, que é um modelo que usa a média móvel e a regressão múltipla. Pode ter outras técnicas aqui mais aprofundadas, mas é bom a gente entender só o básico do que é a previsão. Entendendo isso, vamos para a nossa planilha. Eu vou deletar esse gráfico daqui e a gente vai fazer juntos a previsão no Excel, que é bem simples. Nós vamos selecionar todos os dados, vir em Dados, Planilha de Previsão. Eu vou clicar e vai abrir essa janela para mim, com um gráfico já formatado. E ele já me sugere um término para previsão, que é 1/12 de 2017. Tudo bem, eu quero até o final do ano, eu quero prever os próximos 6 meses de faturamento. Aqui nós temos opções que dá para modificar esse tipo de previsão aqui. O início da previsão se repete aqui. O intervalo de confiança vai dizer se isso daqui é 95% confiável ou 97%. Quer ver? Vamos mudar aqui para 90% confiável. Ele vai ficar cada vez mais curtinho aqui. Eu vou deixar em 95 mesmo, porque é mais razoável. E aqui embaixo a gente tem uma opção de sazonalidade, que nada mais é do que analisar todos esses meses aqui, por exemplo, pegar janeiro com janeiro e ver se sazonalmente é um mês de boas vendas, nesse caso daqui. Se você não quiser que detecte a sazonalidade automática, você pode definir manualmente uma sazonalidade. E o número que você colocar aqui vai ser o número de pontos padrões que ele vai considerar. Por exemplo, se eu colocar só 3, ele vai, por exemplo, pegar essas 3 sazonalidades aqui, de 3 em 3, e vai aplicar o método exponencial. Como durante um mês inteiro existem diversas sazonalidades aplicáveis a um mercado, por exemplo, tem Dia dos Pais, tem Natal, tem o início do ano, que é um mês de muitos pagamentos de contas. Como é que é faturamento? Eu vou deixar ele detectar automaticamente para que seja mais confiável essa nossa previsão. Nessa última opção, incluir estatística de previsão, ele vai colocar algumas margens de erro do lado, mas nada que vai interferir nesse gráfico daqui. Eu vou deixar selecionado, mas se você quiser, não precisa. Esse intervalo de linha de tempo é o nosso tempo, o de valores são os valores. Preencher pontos ausentes usando interpolação ou zeros, então se tiver uma célula com nada aqui, ele vai colocar o zero ou vai interpolar com as outras células próximas. E agregar duplicatas usando se tivesse, por exemplo, 2 setembros e aqui tivesse 230 e 210, aí ele ia fazer uma média entre esses 2 setembros. É simplesmente isso. A gente pode escolher aqui gráfico de coluna ou de linha, eu vou deixar a linha mesmo, e a gente vai criar a nossa planilha. Veja que uma nova planilha é criada, e aqui a gente tem o nosso gráfico, as estatísticas que a gente clicou lá para poder aparecer as estatísticas e a previsão em si.
nós temos os dados que a gente tinha anteriormente até julho. E a partir de agosto até dezembro, que foi o período que a gente quis que a previsão fizesse o cálculo, ele coloca uma previsão de faturamento, uma previsão de confiança inferior, que é essa linha daqui, e de confiança superior, que é a linha de cima. Ou seja, o faturamento vai ficar entre esses dois quadrantes aqui, com essa linha central. Para entender melhor como que isso é feito, a gente pode clicar nesse valor daqui e ver que tem uma fórmula que acha esse valor, que chama previsão ETS. A Microsoft até deixou ali em inglês, eu não sei porquê, porque o Excel é todo em português. Mas aqui a gente tem um target date, que é agosto, os valores, que é esse daqui, do passado, o timeline, que são os períodos, a sazonalidade, quando você coloca ela é detectada automaticamente. Esse campo daqui de data completion, ele completa se o valor tiver 0 ou não, que são aquelas opções que a gente preencheu naquele quadro. E aggregation é quando tem dois períodos iguais e ele faz aquela média que eu comentei naquela janela de previsão. Então, nada mais é do que uma forma de fazer uma previsão mais simples, aquela janelinha. Eu estou comentando sobre essa janelinha aqui, ó. É exatamente essa fórmula daqui, traduzida em uma interface. Só para a gente entender como é que é feita essa previsão ETS direito, ela usa a suavização exponencial. E o que ela faz? Ela atribui pesos decrescentes exponencialmente conforme o dado histórico vai ficando mais velho. Em outras palavras, os valores mais recentes têm pesos maiores e os valores mais antigos têm pesos menores. Para quem se interessa em entender mais sobre o método estatístico utilizado aqui, eu vou deixar esse site daqui como sugestão que explica o que é a suavização exponencial tripla. Então, o Excel executa todas essas funções aqui para poder fazer a previsão. E eu vou ressaltar de novo, é importante adequar o tipo de previsão ao modelo de negócio que você está praticando. Existem previsões de curto prazo, de médio e de longo, cada uma com sua necessidade e objetivo específico. Essa daqui, para o faturamento, ela é aceitável, mas, de novo, nada impede que a gente adicione aqui aquelas técnicas de previsão qualitativas, que vão interferir até acima da estatística prevista, o quanto um dado vai alterar ou não nos meses seguintes. Espero que tenha conseguido entender como que a gente faz essa previsão e como também avaliar se ela é válida ou não para o objetivo que você está tentando atingir. Se inscreva no canal, nos vemos na próxima aula e tchau, tchau!